Você está no canal Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico, cultural. Hoje vamos trazer para cá um clássico da literatura brasileira, Menino de Engenho, de José Lins do Rego. A palavra que melhor define o sentimento que eu tive em relação a essa leitura é que a cada página, eu até escrevi isso no grupo, né? Para quem é do grupo do Facebook Coisas Boas da Vida sabe disso, eu mandei uma mensagem falando sobre isso. A cada página que eu passava lamentando o fato de que o livro estava acabando. Uma delícia, a palavra é deliciosa, uma leitura simplesmente deliciosa. Te transporta, sobretudo para você que, como eu, vive num mundo mais urbano, mas que compreende a beleza do interior, a beleza do ruralismo, mesmo que tem, como eu, parentes no Nordeste, que teve relatos ou mesmo vivências diretas daquele mundo dos moleques descalços, sabe qual é? Aquela coisa da natureza, o contato direto, aquela visão tanto quanto inocente das coisas, das infâncias que trazem uma visão poética de tudo. Então, é isso. Acho que Menino de Engenho, ele te traz essa atmosfera bucólica. E por isso eu recomendo demais essa leitura para quem gosta desse tipo de atmosfera, né? Eu amei, fiquei realmente apaixonado, me lembrou muito as histórias da minha mãe, da minha avó, que sempre me contavam histórias assim, né? Tem muita ligação com a infância deles e até um pouco com a minha, nas poucas vezes que tive contato com a casa da minha avó, né? Então, um livro que bateu forte, o livro me lembrou muito. E além do que, eu pretendo aqui ao final, convido você a ficar até o final desse vídeo, porque pretendo fazer uma análise interessante sobre a obra. Vamos ver aqui antes o que o Gemini falou, é o nosso primeiro José Lins do Rego aqui no canal, e falando que o José Lins do Rego, aqui, esse livro aqui é o livro de junho, né, previsto no cronograma para 12 livros para 2025. Se você não viu esse cronograma, vou deixar um e-card aqui para você assistir o vídeo que fala desses 12 livros para 2025, que você possa entrar aqui, começar aqui junto com a gente a ler. A cada final de mês um livro diferente é trazido aqui ao canal e a gente lê em conjunto e troca informações e comentários, né? Se você está gostando do nosso conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e clique em notificações. Aproveita e dá uma lidinha no campo de descrição desse vídeo aqui embaixo. Gratidão. Então, pois esse aqui é o do mês de julho. Do mês que vem será Alice no País das Maravilhas, né? Mês de julho, né? Será do Lewis Carroll. Pois bem, voltemos aqui, vamos ver o que o Gemini, a inteligência artificial do Google, falou desse livro, né? Qual foi, assim, o que ele tem a dizer aqui sobre esse livro? Então vou dar uma lidinha. Menino de Engenho é um romance autobiográfico de José Lins do Rego, publicado em 1932. A obra narra a infância e adolescência de Carlinhos, um menino órfão que vai morar com o avô materno no engenho da cana-de-açúcar Santa Rosa, na Paraíba. Né? Detalhe, não sei se ele vai falar aqui, mas isso acontece porque logo no começo o Carlinhos perde a mãe é assassinada pelo próprio pai. Né? Então começa com uma história muito dura e triste para esse menino, para essa criança, que tem que assimilar isso. Né? O pai assassinou a mãe, muito provavelmente por o chamado crime passional. Né? O pai acabou enlouquecendo, inclusive, e terminando em sanatório e tudo. E ele teve que passar a ser criado pelo avô e pela tia, né? no engenho. Então ele teve que se mudar. E certamente já começa com um trauma desse, né, para a criança. Então o livro descreve a vida no engenho com seus costumes, personagens, relações sociais. Carlinho cresce em meio à natureza exuberante, aos trabalhadores rurais e aos conflitos familiares. Ele experimenta as alegrias e tristezas da infância, o despertar da sexualidade e a descoberta do mundo adulto. A narrativa é rica em detalhes e impressões sensoriais, retratando a atmosfera do engenho, a paisagem da zona da mata nordestina. Né? Além disso, o autor utiliza uma linguagem simples, direta e expressões regionais em tom nostálgico. Sim, tem muitas expressões regionais. Por muitas vezes eu me deparei aqui, eu que faço leitura em frente ao laptop, por muitas vezes eu me deparei tendo que pesquisar palavras, né? Menos do que o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, inclusive pelos neologismos, né? O que eu falo que é o
Jagunçês, né, do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, ali é, né, Orconcu, ali não tem nem o que pesquisar, você vai ter que ficar pensando em cima da palavra para poder decifrar o que ela quer dizer. Aqui não, aqui o José Lins do Rego usa a linguagem regional, mas é uma linguagem pesquisável, né? Fácil, você não vai ter problemas com isso. Simplesmente, hoje em dia é muito fácil, né? Só você escrever o nome escrever a palavra aqui, o significado, já aparece qual é o significado bem rapidamente, você não precisa ter um dicionário, nada disso. Menino de Engenho é considerado um clássico da literatura brasileira e um marco do romance regionalista. A obra aborda temas como a decadência do sistema patriarcal dos engenhos e a exploração da mão de obra escrava, a formação da identidade e a relação entre o homem e a natureza. Carlinhos é um personagem complexo e cativante que representa a transição entre a infância e a adolescência. Ele é um menino sensível e observador que questiona os valores e as tradições do engenho. O autor explora a psicologia do personagem mostrando seus medos, desejos e conflitos. A obra de José Lins do Rego é uma crítica à sociedade da época que ainda comportava traços de escravidão e do coronelismo, né? O autor denuncia a violência, de certa forma, em grande medida a injustiça social, e também celebra a cultura e a regionalidade do povo nordestino. Menino de Engenho, assim, há traços maravilhosos de folclore, né? A obra fica muito rica. Menino de Engenho é um romance que nos convida a refletir sobre a história do Brasil e a formação de nossa identidade e a importância da memória. A obra de José Lins do Rego é um testemunho de sua época, mas também um retrato atemporal da alma humana. Veja, quando eu falo do medo do folclore, é, né, muito interessante quando ele coloca que o Carlinhos tinha mais medo do lobisomem, dessas figuras assim, do que, por exemplo, do diabo, né? O cristianismo não tinha entranhado nele, e isso será comentado aqui no final a respeito disso. Relevância: Menino de Engenho é uma obra fundamental da literatura brasileira que influenciou muitos outros autores e continua a ser lida e apreciada por leitores de todas as gerações. A obra de José Lins do Rego é um convite à reflexão sobre a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade. Sem dúvida que é um convite à reflexão sobre a nossa história. Ele era, como pretendo falar ao final, era amigo pessoal de um dos mais importantes e célebres sociólogos e antropólogos, que é o Gilberto Freire, né? E ali você tem, digamos, um diálogo que, inclusive, digamos, uma intertextualidade entre a literatura de José Lins do Rego e a sociologia de Gilberto Freire, que nos é exposta desde o prefácio, que é feito por João César de Castro Costa, né? Essa intertextualidade da obra Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, com o José Lins do Rego. Você concorda que a cada dia as pessoas parecem mais aflitas, ansiosas, amargas e que se sentem vulneráveis e ameaçadas? E que cada vez mais sentimos a ira, a intolerância, a futilidade e até por vezes certa falta de gentileza no trato diário? Parece que vivemos num mundo repleto de tristeza, ressentimento, violência, guerras e falta de significado existencial. Você pode não acreditar, mas tudo isso é reflexo direto do crescente desprezo da sociedade para as artes, filosofia e literatura. Pessoas que sabem impor limites ao mundo para se dedicar a essas paixões imateriais nem que por poucos momentos no dia, certamente conseguem não apenas se tornar mais cultas e interessantes, como também mais gentis, tolerantes, sofisticadas e felizes. É apostando nisso que a Amplo Espectro vem desenvolvendo seu projeto. A nossa missão é convidar cada vez mais pessoas para as delícias incomensuráveis oferecidas pela arte e pela literatura, tirando cada vez mais pessoas dessa vida de frustração, de neuroses, conflitos, depressão e ódios. Vamos fazer a vida valer a pena. É por isso que precisamos mais do que nunca do seu apoio. Se você compartilha conosco esse mesmo ideal, não deixe de apoiar financeiramente o nosso projeto. É graças a você, apoiador, que dispomos de recursos para viabilizar e alcançar cada vez mais pessoas. O link do nosso Apoia-se encontra-se no campo de descrição do vídeo. Junte-se a nós nessa nobre causa. Afinal, parodiando o grande literato, nós acreditamos que a beleza, e por que não a literatura, ainda salvará o mundo. José Lins do Rego fez uma obra que pode se entender como autobiográfica, cheia de emoção e de uma visão lírica da infância. Então ele vai ter uma
uma perspectiva descritiva da infância, da memória remontada da infância do autor. Então, logo, a visão infantil é uma visão extremamente poética e lírica, e talvez inocente, e não impregnada ainda das valorações que nós adquirimos no decorrer da vida. Então tem uma questão cronológica que envolve essa perspectiva. Tanto é que uma coisa é a maneira como ele narra a visão da criança, outra coisa é a visão que ele mesmo, como narrador, dá já adulto, dos juízos de valores a respeito das coisas. Isso cria uma dualidade o tempo todo na história, porque ao mesmo tempo que ele consegue ver muito lirismo e poesia em certas coisas, a posteriori aquelas mesmas coisas que antes causavam poesia e lirismo lhes causam certo mal-estar. Isso acontece o tempo todo na obra. Por quê? Porque existe, e é isso que eu pretendo começar aqui a minha análise, né? Existe a experiência em si mesma, que é uma coisa, um dado objetivo, certo? Eu bebo esse vinho aqui, eu bebo esse vinho. Isso é uma experiência objetiva. Agora tem a interpretação da experiência. Eu posso interpretar que beber esse vinho é gostoso, é ruim, me dá raiva, ao contrário, me dá amor, paixão. Então a interpretação que você faz da experiência, ela varia. E ela varia para a mesma pessoa no tempo. E é o que acontece com esse narrador. Esse narrador, ele tem uma lembrança de infância lírica, poética, que a posteriori ele causa, em alguns aspectos, algum tipo de repugnância, seja a repugnância pelo humanismo mais igualitarista, de se perceber numa sociedade extremamente desigual, uma sociedade, como bem coloca, onde há a Casa Grande e a senzala, ou seja porque, por uma questão religiosa que lhe é inculcada a posteriori na vida, ele revê a própria sexualidade livre dele, né, um tanto quanto precoce, inclusive, né? Ele vê aquilo com mal-estar, porque ele... Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para a sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. É inculcada as culpas cristãs em relação aos prazeres da carne. Isso, pode-se dizer, a obra finaliza um tanto assim, ele se lamentando pela perda da infância precoce, por ser absorvido pela questão da sexualidade precoce, né, junto à sociedade rural ao qual ele estava inserida. Então, as lembranças de crianças de Carlinhos, propriamente dita, elas são líricas, e elas são, digamos assim, amorais, arreligiosas e não ideológicas. Então elas estão muito acima de qualquer moralidade, de qualquer religião, de qualquer ideologia. Ele simplesmente vai ver com os olhos máximos do artista. O artista é uma criança, né? Os olhos máximos, o potencial de deleite máximo ali, sem nenhuma recriminação. Então ele vai narrar, inclusive, catástrofes, né? Veja como é que a criança é, né? Ele vai narrar alagamento, fogo. Ele vai narrar todas essas catástrofes naturais com um enorme prazer, né? Inclusive ele cria lirismo em torno da figura do jagunço, do cangaceiro, né? Tem um cangaceiro aqui na obra que ameaça, intimida. Tudo isso cria fascínio na criança. A criança fica fascinada, inclusive pela destruição, né? Então é narrado com um lirismo. Toda essa parte é narrada com lirismo. E o seu testemunho inclusive o de que no caso, as pessoas da senzala, no caso, os negros, né, os moleques, a interpretação deles mesmos, né, é de que a vida, ao contrário do que se possa imaginar, a vida era boa, de que viviam em comunhão com as pessoas da Casa Grande. Por vezes, nessa obra, acho que umas 2 ou 3 vezes, há a menção de que a abolição não existiu na prática, porque as pessoas da senzala permaneceram junto às pessoas da Casa Grande mesmo após a abolição, executando os mesmos serviços. Até há um momento que talvez haja um exagero que ele sugere que a abolição causou um declínio na qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque eles eram mais gordinhos e vestidos e, no entanto, ficaram mais magros e nus a partir da abolição. E nesse ponto eu acredito que haja um exagero por parte do autor, mas isso está estritamente ligado à visão Gilberto Freiriana, vamos dizer assim, Gilberto Freiriana de democracia racial, né, da sua sociologia, que é uma sociologia de agregamento. Ela não gosta
não gosta de cisões sociais, né? E, portanto, ela entra em choque com a visão mais engajada que tenta, de alguma forma, promover aí o que eles chamam de consciência social, mas induzindo aí a uma certa forma de cisão e um certo revanchismo em relação ao passado histórico. A complexidade de seu testemunho vem com o tempo e a idade. Então, quando o lirismo se dissolve e dá lugar a um mal-estar moral, religioso e ideológico. Então, quando o narrador ele é dual, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem que narrar a visão da criança, ele é um homem adulto, então ele acaba de dizer a beleza que ele testemunhou e depois ele tem que trazer o juízo que lhe foi inculcado a partir de uma perspectiva religiosa, moral e ideológica, né? Então ali ele vai muitas vezes falar de situações que, para um homem adulto que tem uma maior compreensão dos aspectos da sobrevivência e da materialidade, incomoda profundamente haver uma desigualdade, uma disparidade social tão grande quanto acontecia naquela sociedade mais feudal, pode-se dizer, né? Então, ali você tinha pessoas que viviam em condições muito, digamos, degradantes, né? Isso é muito bem descrito aqui. Inclusive sem direito a vários dos direitos que nós poderíamos pensar hoje como banais, naturais, direito à vida processo legal, por exemplo. O negro era quase uma propriedade do senhor de engenho, ele mesmo fazia a justiça ali e dava o número de chibatadas que ele achava, isso mesmo após a abolição, tá? Isso é narrado mesmo após a abolição. Ele dava o número de chibatadas conforme ele julgasse que era merecido para o caso. Isso causa um mal-estar a posteriori. A questão da sexualidade precoce, mesma coisa. Na hora é lírico, poético, a posteriori aquilo lhe causa um mal-estar porque ele foi inculcado valores cristãos. Tanto o José Lins do Rio quanto o Gilberto Freire defendem a tese, um por sociologia e outro por literatura, de que não havia ódio entre as raças, né? Não havia ódio entre as raças, de que elas estavam bem agregadas, viviam bem harmonicamente juntos. Isso é mostrado muitas vezes nessa obra. Se por um lado ela pode ser uma obra criticada sobre esse aspecto de negar o racismo, por outro, ela pode ser elogiada pelo fato de ser agregadora, né? Ao invés de ser uma obra que tensione uma ruptura racial por conta de uma promoção suposta de justiça, né? Então a melancolia também tem um lugar na narrativa muito forte, né? Porque inclusive vai abrir margem para toda a sequência de livros do autor, que é uma sequência que vai tratar do ciclo do cana-de-açúcar, né, dos engenhos, e termina no Fogo Morto, obra que eu pretendo ler, né, muito mais à frente. O Fogo Morto já é mencionado aqui, que é quando a cana, toda a parte do engenho, digamos, o engenho morre, né, ele realmente não vai mais, dali não vai mais sair nenhuma produção. Finaliza-se o ciclo da produção. Toda essa visão de decadência, apesar de estarmos falando do primeiro livro, já aparece com a melancolia do autor. O autor já começa a sentir-se melancólico, inclusive não apenas porque relembra de um passado que ele não pode voltar, como nesse próprio passado ele testemunha situações que são muito degradantes, né? Tanto com relação a pessoas que ele não vai mais ver, quanto com relação a amores que ele não vai mais viver, quanto com relação a estrutura física de engenhos que não vão mais proliferar, não vão mais produzir. Tudo isso lhe causa a melancolia, que é uma desesperança em relação, um apego saudosista em relação ao passado e ao mesmo tempo uma desesperança em relação ao futuro, né? E isso lhe causa uma dor no presente. É isso, uma obra riquíssima, muito rica, muito regional, extremamente rica e extremamente recomendada. Recomendo demais para você que me assiste essa obra. É isso aí, gente. Não vou me alongar muito mais, mas desejar um forte abraço. Se puder, apoie o canal financeiramente também. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura, arte e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo, se inscreva e deixe seu comentário para ajudar o canal. Aproveite para se unir a nós nas demais redes. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados de arte e cultura. Você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que ajudam financeiramente o projeto.
Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram se encontram no campo de descrição do vídeo. Além disso, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Coisas Boas da Vida e o Tube Cult, o seu canal de cinema e música. Por fim, não deixe de assistir os vídeos antigos do Amplo Espectro. Nosso conteúdo é atemporal e pode ser assistido por você em qualquer ordem, a qualquer tempo. Veja nossas playlists ou entre na sugestão de próximo vídeo oferecido pelo canal ao término de cada exibição. Obrigado por ter assistido até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.